programa a seguir é livre para todos os públicos. Com a proteção de Deus sempre e os inestimáveis trabalhos do eclético Marconi JR, que também tem a assessoria do companheiro Johnny Cabral, sejam todos muito bem-vindos em mais essa edição inédita do programa Cidade Real, que conta, evidentemente, com a indispensável confiança dos nossos patrocinadores. Nesta edição de número 657, diretamente do estúdio Rafael Jacu, neste dia 12 de outubro de 2020. Algo invisível chegou e tirou tudo do lugar. Mas o momento é de ter calma, amor, solidariedade, força e fé. Pois vai passar e vamos estar novamente com aqueles que amamos, para beijar, abraçar e viver novas experiências. SAF, seu amigo de todas as horas. Estamos nos renovando para levar o melhor até você. Mais comodidade, mais conforto, mais variedade. Aproveite! A Giga Farma, agora sob nova direção, tem tudo o que você precisa e com um precinho que faz bem para você. O melhor atendimento, os melhores medicamentos e uma completa linha de produtos para a sua beleza. Farmacêuticos dedicados para atender a sua necessidade. Aqui tem muito mais vantagens. Giga Farma. Venha ser Giga, porque cuidar de você é o que nos move. Uma ação judicial pode levar anos, causando desgaste emocional e financeiro incalculáveis. Fuja disso. Procure um mediador de conflitos. Fale com seu advogado sobre isso. É sem dúvida o melhor caminho. Para mais informações, entre em contato. Nós podemos te ajudar. Olha só o sobradinho mais gostoso da cidade. O cheirinho do churrasco já te conquista lá na Alberto Brownie. A partir das 10h30 da manhã, recebe você com uma variedade incrível de pratos. Carnes, verduras e legumes escolhidos com muito carinho para você saborear. Sucos deliciosos ou a bebida que preferir. Sobradinho Grill, há 20 anos no coração de Nova Friburgo. Alberto Brownie 98. Sobradinho Grill, comida caseira do jeitinho que você gosta. Sabemos que a situação está muito difícil para todo mundo. E para você sair de casa e voltar protegido, nós temos que trabalhar permanentemente, pois prestamos um serviço essencial à população friburguense. Manter nossa equipe trabalhando tem demandado muito empenho da concessionária, mas assim como você, estamos oferecendo o nosso melhor, redobrando os cuidados com os colaboradores em atividade e higienizando os ônibus várias vezes ao dia, tanto na garagem da empresa como na estação livre. Para ajudar na recuperação da economia e manutenção dos empregos, precisamos de sua colaboração. Utilize sempre máscara ao sair de sua casa e dentro dos ônibus. Evite aglomerações nos pontos e adquira seu cartão Fricard para pagar a passagem, evitando o uso de dinheiro em espécie. Continuamos disponíveis em nossos canais de atendimento. Nova FAOL, superando também este desafio. Queríamos registrar a presença de Anderson Luiz
Cunha Nogueira, nascido em 4 de agosto de 1981, jornalista e redator, filiado ao Partido Democrático Trabalhista, também conhecido pela sigla PDT, e que tem na vice-candidatura Gabriel José Mafor, aposentado, entre outras atividades. E desta forma, a direção da TV Zoom e a produção do programa Cidade Real sentem-se absolutamente prestigiadas com o atendimento do nosso convite e o seu comparecimento nesse momento. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Zuri. Obrigado a você que está em casa, investindo um pouco do seu tempo para estar nos ouvindo, nos acompanhando. E o convite que faço é que pesquise, veja a história de cada um, veja as ideias, mas também o exemplo, porque muitas das vezes há ideias, mas não há o exemplo. Tem que casar as duas coisas, ideias com exemplo. Veja a história de vida e compare. Se fizer esse exercício, eu fico realmente muito tranquilo de que você fará a melhor escolha. Nesse dia muito especial, 12 de outubro, 12. Programa de número 657. 5 mais 7, 12. Então não são meras coincidências. Muito bom. E Nova Friburgo são 12 letras. Exatamente, exatamente. Muito bem. Avançando, vamos iniciar a abordagem de alguns temas que elegemos para que o candidato assim faça as suas avaliações, uma vez que o tempo é muito exíguo. Então, tivemos que priorizar algumas situações extremamente complexas e, sendo assim, vamos iniciar pelo primeiro tema. Candidato, Nova Friburgo investe cerca de 40% do seu orçamento municipal no setor da educação pública, muito além do que a Constituição determina, que na realidade prevê uma alíquota de 15% do seu orçamento. Além disso, a rede municipal de ensino atende aproximadamente 20 mil alunos, ou seja, 20 mil clientes, distribuídos em cerca de 120 unidades escolares e comportando em sua respectiva secretaria mais de 3 mil funcionários e servidores. Ainda assim, o serviço, por vezes, se mostra ineficiente e insuficiente para atender às demandas dos alunos e, sobretudo, dos seus pais e responsáveis. Isto posto, de que maneira que o seu programa de governo contempla o tratamento desta área fundamental? Com criança não se economiza. Essa é a premissa básica do nosso pensamento com relação a tudo que tem que ser feito pelas crianças, que são os talentos futuros e a preocupação de desenvolver esses talentos. Eu vejo a educação pública numa transformação para projetos de vida. A educação deve ser, para além da matemática e do português, fazer com que cada criança possa ter aprimorado o seu talento, que possa encontrar no poder público ferramentas para que esses talentos possam evoluir e assim se encaixar no mercado de trabalho, mas acima de tudo na sua busca pela felicidade. Nesse sentido, Zuri, o retrato da educação friburguense é um retrato feio, ainda que se tem aí, como você já bem disse, praticamente 40% dos recursos sendo utilizados no setor da educação. O fato é que o município de Nova Friburgo, para todas as áreas, tem uma baixa capacidade de investimento e o primeiro grande desafio é elevar essa capacidade de investimento para que você possa, através de uma gestão moderna, fazer com que tudo funcione. Nós estamos trabalhando o programa de governo de forma que não há setores, são 4 veias principais de uma cidade ecológica, sustentável, de uma cidade criativa e inovadora,
de uma cidade acolhedora e de uma cidade que acontece no agora. Em cada um desses eixos transversais, todos os setores se encontram e com a educação é da mesma maneira. Qual o retrato que nós temos hoje, Zuri? Uma imensa fila de crianças e mães esperando uma vaga na creche. Vejam bem, em 2006, nós tínhamos praticamente 7.000 crianças nas creches. Hoje, não chegamos a 5.000. Ou seja, de 15 anos para cá, nós perdemos praticamente 2.000 vagas em creches, sendo que a taxa de natalidade não caiu tanto para que esse número pudesse cair, e, ou seja, mais pessoas estão na espera pela fila, o que vai se agravar com a questão da pandemia. Nós temos... Se eu te perguntar quais são os 3 principais colégios de Nova Friburgo, você vai em Olaria, Demerval Barbosa, você vai em Conselheiro, o Rui Barbosa, e você vai no centro, o Vila Nova, Odete Pena Muniz. Odete Pena Muniz fechado, por conta de falta de manutenção e um fechamento que aconteceu por parte da Defesa Civil. Para mim, esse é um retrato claro do descaso com a educação. Agora, Zuri, falar que a comida é ruim é fácil. A grande questão é, sabe cozinhar? Eu sei cozinhar e eu sei como corrigir esses problemas pela experiência que adquiri. De 2 anos como vereador e de 4 anos como deputado estadual, flutuando em todos os meios, fazendo convencimento, seja no campo da direita, seja no campo da esquerda, para cumprir o objetivo de fazer o que tem que ser feito. Um grande programa de zeladoria nas escolas, de recuperação dos prédios públicos, de ampliação da rede, de jornada ampliada, de zerar a fila de creche para crianças da creche e depois, posteriormente, da pré-escola. Escola como projeto de vida, estendendo programas culturais e esportivos para que essa jornada estendida possa ser contemplada, mas, de cara, 2 grandes desafios. O mundo da pandemia, onde você vai ter que comprar uma série de insumos para garantir a volta às aulas, e a minha grande preocupação com vacina ou sem vacina, com relação às séries iniciais e às séries finais. A alfabetização, porque na psicopedagogia, praticamente uma geração pode ser perdida se nós não fizermos algo urgente. A criança, na idade da alfabetização, com a idade certa, é fundamental que nós façamos um programa de recuperação desses déficits deixados pelo ano de 2020, para que a alfabetização não prejudique a vida escolar inteira de todas as crianças da alfabetização. E as séries finais, para que a gente possa promovê-las para a rede estadual de educação no ensino médio. Esse trabalho é urgente e emergencial. Além de ser urgente e emergencial, como já disse, os insumos que têm que ser adquiridos através de uma abertura no orçamento para a compra de álcool em gel, de máscaras e de tudo que tem que ser feito num cenário sem vacina. Próximo tema. Candidato, Nova Friburgo segue a regra nacional no que se refere a um atendimento fragilizado, insuficiente para tratar de quem sofre. E quem tem dor tem pressa. Mesmo com os investimentos que são aplicados no setor, ainda não se tem um atendimento minimamente de qualidade para aqueles que buscam, sobretudo, o Hospital Raul Sertan, que de direito é municipal, mas de fato é regional. E isto cria um gargalo para aqueles que recorrem, evidentemente, a esta possibilidade de tratamento das suas mazelas na administração pública. Isto posto, como o seu programa de governo pretende tratar desta questão de sobrevivência? Zuri, a premissa básica é que a gestão tem que trabalhar para que as pessoas não adoeçam. Mas se vierem a adoecer, que tenham o atendimento mais rápido possível na emergência do Hospital Raul Sertan. As últimas gestões, elas têm imprimido grandes investimentos no Hospital Raul Sertan, fazendo puxadinhos,
com erros de planejamento, por exemplo, na questão da rede elétrica do hospital, e as pessoas têm adoecido cada vez mais e têm tido cada vez mais mortes evitáveis dentro da nossa unidade. Se não fossem os funcionários do hospital, eu não sei como que estaria a nossa situação, seria realmente uma situação de catástrofe. Nós precisamos inverter a lógica da saúde, começando para que as pessoas exatamente não adoeçam. E como as pessoas não vão adoecer, Zuri? Estratégia de saúde da família reforçada, a teleconsultoria, e a teleconsultoria é diferente da telemedicina, até para que a gente possa economizar recursos e investir em outras frentes dentro da saúde. A completa informatização da saúde nos possibilitará, além da teleconsultoria, mecanismos de que o cidadão possa marcar a sua consulta por aplicativo e é através dessa marcação de exames e de outros serviços que possam ser atendidos de modo que não passe mais madrugadas nas filas para conseguir uma ficha para o médico. Com relação à teleconsultoria, a estratégia de saúde da família, geralmente o médico clínico geral, atende o paciente naquele raio e às vezes o paciente, por exemplo, chega com um problema cardíaco. O próprio médico entrará em contato com uma rede de especialistas por teleconsultoria e o próprio especialista vai fazer o encaminhamento, para não acontecer o gargalo que ocorre hoje. O médico da saúde da família indica a necessidade de um cardiologista e o sujeito vai enfrentar aí a via crucis de conseguir marcar o cardiologista. Nesse caso, com a teleconsultoria, o paciente terá já terá a marcação do exame, diretamente porque o próprio cardiologista vai fazer um indicativo do que tem que ser feito, do exame que pode ser feito no próprio posto e encaminhar para um eletrocardiograma, para um outro tipo de exame cardíaco e já vai ter a marcação de consulta direto com o especialista, evitando esse gargalo. Agora, isso obviamente não é o suficiente. O que vai fazendo agora, quando assumir a prefeitura? Mudar completamente a triagem do Hospital Raul Sertã. Ela tem que ser parecida com o que já acontece com unidades particulares, onde, imagino eu, através de dados, e os dados devem nortear a política pública, 2 postos de atendimento com enfermeiros, que já vão medir a pressão, a febre, a temperatura do paciente, vai visualizar o histórico desse paciente e vai estabelecer se ele é um paciente de alto risco, de médio risco ou de um risco baixo, para fazer um acolhimento mais adequado ao paciente. Isso faremos de cara assim que assumirmos a Prefeitura de Nova Friburgo. E, paulatinamente, fazendo todo o trabalho que tem que ser feito de ambulatório, de reforço de estratégia da saúde da família e, principalmente, a criação do Hospital de Cuidados Intermediários, que é uma unidade que tem dado certo em outras cidades do mundo, é ainda uma inovação no Brasil, onde pacientes crônicos e idosos poderão ter uma qualidade de vida mais adequada com atendimento nessa unidade de psicólogo, fisioterapeuta, de especialistas de diversas frentes médicas, para que a família e o paciente possam ter um envelhecimento saudável e uma melhor qualidade de vida. Certamente isso, com o passar do tempo, vai diminuir os atendimentos de emergência no Raul Sertã e vai trazer realmente um bem-estar maior, uma qualidade de vida melhor para a população. Mas, Uri, me perdoe estender um pouco o tema saúde, mas a gente precisa falar do tratamento de câncer. Quem tem câncer tem pressa, você colocou essa frase aqui no início. Eu lutei muito pelo Hospital Estadual do Câncer. Eu posso dizer que tem alguém que pode conhecer como eu conheço, mas mais do que eu não há. Ninguém lutou mais do que eu para que essa unidade pudesse ocorrer. E eu percebo, por tudo que estudei, por tudo que deixei como deputado, e pelo avanço zero que aconteceu no governo Wilson Witzel, nós podemos dizer que essa unidade, se sair, não acontece dentro do prazo de 4 anos. E, enquanto isso, as pessoas têm que ter tratamento fora do município, essas pessoas têm passado diversos apertos e muitas das vezes vão a óbito. Quem tem câncer tem pressa, por isso eu quero fazer como o Paulo Azevedo fez nos anos 90 com relação à questão das cirurgias cardíacas. O Paulo ousou e articulou para que esse atendimento ocorresse no Hospital São Lucas. E não há ninguém que reclame da cirurgia cardíaca no Hospital São Lucas. É bom para o paciente do SUS e é bom também para o hospital, que arrecada assim, um recurso importante
para manter a unidade hospitalar com esse recurso vindo do Ministério da Saúde. Nesse sentido, quero articular de imediato, através de um dos nossos hospitais particulares, para que eles possam oferecer o tratamento do câncer e que os nossos pacientes não tenham que se dirigir à capital, a Teresópolis e a Petrópolis. Percebem? Em Teresópolis e Petrópolis, esse tratamento de câncer acontece em unidade privada, em unidade particular conveniada com o Ministério da Saúde. É inadmissível que Nova Friburgo esteja perdendo para Petrópolis e Teresópolis e deixando a sua população passar esse aperto. Próximo tema. Candidato, a nossa cidade possui uma topografia extremamente irregular, é atravessada por 5 rodovias estaduais, possui uma frota viária incompatível com as suas artérias. Além disso, uma sinalização semafórica absolutamente obsoleta e também observa-se uma ausência histórica de investimentos nesse setor. E este cenário ele é agravado pela imperícia, imprudência e negligência de alguns motoristas. Desta forma, como seu programa de governo vai enfrentar esta situação que entendo particularmente ser o principal agente de estresse diário do cidadão? Primeiro, eu preciso dizer que o meu programa de governo é meu livro de cabeceira. Antes de dormir, vou lê-lo. Ao acordar, vou lê-lo, para ter consciência plena daquilo que assumi de compromisso com a população de Nova Friburgo, além, é claro, de ser um documento dinâmico e que seguirá em aberto na nossa gestão. Fundamental, Zurique acabe com as decisões de supetão com relação à mobilidade urbana. Tem que fazer o plano de mobilidade urbana e é ele que vai definir as intervenções que têm que ser feitas, inclusive economizando recursos. Porque muitas das vezes se faz a ponte aqui, assim ou acolá, quando um plano de mobilidade urbana pode indicar que não era necessidade de fazer a ponte, e sim, talvez outro instrumento até organizacional para que o trânsito possa funcionar. Plano de mobilidade urbana será a primeira medida a ser tomada já na transição de governo. Um plano que seja de curto, médio e longo prazo, para que, ao andar da sua confecção, já possamos estar fazendo aquilo que pode ser feito. Implantação do sistema inteligente de mobilidade, indicado pelo Plano de Mobilidade Urbana, para que nós possamos reformular e modernizar completamente o transporte público do município. E a criação da Companhia de Engenharia de Tráfego, a 7 Nova Friburgo, acabando assim com a Secretaria de Mobilidade Urbana e profissionalizando a gestão do trânsito. Próximo tema. Candidato, o cenário não é simples. Além do que, nós temos uma máquina administrativa extremamente pesada, com mais de 7 mil servidores, entre concursados e nomeados, distribuídos em cerca de 30 secretarias municipais, o que torna essa estrutura muitíssimo sobredimensionada para atender às demandas da população e, evidentemente, com um custo que precisa e deve ser reduzido face à administração moderna, sobretudo do dinheiro público. Isto posto, queremos ouvi-lo no que se refere às propostas do seu programa de governo para otimizar a estrutura da Prefeitura Municipal. Uso de tecnologias para entregar ao cidadão um serviço mais eficiente com um padrão de qualidade do serviço público. Fazer a economia naquilo que a gente chama de serviços compressíveis, tudo que pode ser economizado. Integridade fiscal e transparência total através do painel de gestão. Tudo não é o suficiente para aumentar a capacidade de investimento do município. Por isso, a criação
da Empresa Pública de Desenvolvimento Econômico Sustentável, onde estará o escritório de projetos da Prefeitura, que desenhará os melhores projetos possíveis que já estão sendo desenhados, inclusive para sair da caixinha de buscar só recursos do governo do Estado e do governo federal. Eu quero recursos de fundos nacionais, como o Instituto Ayrton Senna, como a Fundação Lehman. Eu quero recursos internacionais, com fundos da Alemanha, da Dinamarca, da Noruega, da Suécia e, especialmente, dos países que têm uma ligação com a formação do povo de Nova Friburgo. Aumentar a capacidade de investimento é essencial para que Nova Friburgo possa atingir o objetivo que eu estou impondo, que é ser uma das melhores cidades do Brasil num prazo de 10 a 20 anos. Zuri, estou muito confiante também na criação da Casa da Transparência. O atual Centro de Turismo da Praça Demerval Barbosa Moreira será descentralizado para os locais que ele deve funcionar, como a Praça do Suspiro, como Lumiar, São Pedro da Serra, e ali será a Casa da Transparência, onde eu, como prefeito, estarei ali uma vez por semana, recebendo quem quiser chegar para trazer o tema que quiser trazer, e ali ainda terá os painéis de gestão, quando tudo em tempo real, daquilo que entra de recurso, daquilo que sai de recurso, para onde sai e de onde vem o recurso. Para além disso, Zuri, a minha bandeira é Nova Friburgo. Quero deixar claro que quero emendas parlamentares do Luiz Lima, do Glauber, do Molon, dos deputados do PDT, dos deputados de qualquer corrente política, porque como prefeito sou institucional e farei tudo o que for melhor para o município de Nova Friburgo. Último e derradeiro tema. Candidato, me parece que esse tema é o que causa maior apreensão, uma vez que ainda estamos numa realidade desconhecida e esta pandemia só será definitivamente encerrada com a descoberta e aplicação de uma vacina na população do planeta Terra. Mas, entretanto, quando isso certamente acontecer, teremos um cenário muitíssimo complexo e incerto, uma vez que toda esta situação, deste momento, foi duramente atingida, quer seja as atividades econômicas, quer seja a sociedade de uma forma geral, quer seja as instituições. Indistintamente, da mesma forma que o vírus não escolhe a sua vítima, também a pandemia o fez. Sendo assim, como seu programa de governo pretende superar os desafios pós-pandemia? A pandemia, ela traz também legados. Tem que ser feita a avaliação de todos esses legados e ela traz também uma necessidade de aceleração daquilo que já tinha que ser feito. Pasme, Zuri, eu comecei a escrever o programa de governo junto com especialistas há 2 anos, portanto comecei antes da pandemia. E depois da pandemia, pouca coisa eu alterei no programa de governo, porque eu já avaliava uma série de medidas urgentes que deveriam ser tomadas em todos os setores da nossa administração pública e dessa relação com todos os atores que permeiam e fazem a cidade de Nova Friburgo. Nesse sentido, no dia 16 de novembro, além de estar aqui no Cidade Real para falar dos primeiros passos do novo governo, eu estarei montando a agenda prioritária dos 100 primeiros dias de governo. E quero voltar ao Cidade Real quando eu estiver no 100º dia de governo, Zuri, para você me fazer uma pergunta. Lembre-se disso. O Anderson, o governo dará certo ou não? Porque um governo dá certo ou errado nos 100 primeiros dias. Nos 100 primeiros dias tem que fazer aquilo que tem que ser feito. Doa a quem doer. Os 100 primeiros dias de governo são fundamentais para fazer o planejamento. Zuri, planejar é necessário que a gente faça com muita razão e equilíbrio. Fazer, realizar, tem que ser com o coração. Então, planejar com a razão, realizar com o coração, para que possa ser feita a grande alteração que necessita. E eu quero garantir também, e óbvio, estará nessa agenda prioritária dos 100 primeiros dias de governo, que a população de Nova Friburgo seja uma das primeiras a receber a vacina. Outros municípios já estão na nossa frente.
e possivelmente serão vacinados antes de Nova Friburgo. E para mim isso é inadmissível. Se eu tiver que ir à Fiocruz, ao Instituto Butantan, se eu tiver que ir à China para buscar a vacina e que Nova Friburgo seja um dos primeiros a serem vacinados, essa é a primeira grande tarefa que eu tenho pela frente. Além, é claro, das correções dos déficits, que já disse, da educação e os exames e cirurgias eletivas que estão atrasados na saúde para que a gente possa, então, de fato, começar a gestão Anderson Nogueira. Candidato, queremos inicialmente agradecer o seu comparecimento através da sua representação na reunião preparatória dessas entrevistas, assim como a sua deferência em comparecer nesta gravação apresentando o seu programa de governo. Desejar-lhe sucesso na pretensão de ser o próximo prefeito municipal e reiterar o nosso convite para que, caso seja eleito, esteja aqui conosco no dia 16 de novembro, avaliando de uma forma mais pragmática a gestão do município pelos próximos 4 anos. E por derradeiro, mas não menos importante, queremos rapidamente, em 1 minuto, ouvi-lo acerca da sua convicção que a escolha do eleitor na sua candidatura, o Anderson Nogueira, número 12, é a melhor escolha. Obrigado, Zuril. Obrigado a você que teve a possibilidade de me ouvir aqui por esse curto espaço de tempo. Entre nas nossas redes sociais, acompanhe as nossas lives, pergunte, não acredite em boatos, não acredite em fake news plantadas pelos adversários que temem a nossa vitória, que é a verdadeira libertação do município de Nova Friburgo e levar essa cidade ao futuro, mas numa cidade que acontece no agora e transforma a sua vida de maneira imediata. Muitos agora falarão que amam Nova Friburgo, mas eu desafio qualquer candidato que viva Nova Friburgo mais do que eu. Eu sinto na pele essa cidade, meu coração bate forte por Nova Friburgo, eu tenho de fato Nova Friburgo no peito e a única vez, o único momento que eu sou radical é quando se fala de Nova Friburgo para defender a nossa cidade. Eu me preparei a vida inteira para esse momento, estou pronto para o desafio e mais do que isso, enganam-se aqueles que acham que o meu sonho é ser prefeito. O meu sonho é ser um dos melhores prefeitos da história de Nova Friburgo. É 12, W12, Nova Friburgo no peito, o Anderson Nogueira prefeito. Muito bem. Encerramos mais essa entrevista e no próximo bloco estaremos conversando com mais um candidato que assim coloca seu nome à disposição do eleitorado para assumir o poder executivo municipal. Não saia daqui, afaste-se do seu controle remoto. Algo invisível chegou e tirou tudo do lugar. Mas o momento é de ter calma, amor, solidariedade, força e fé. Pois vai passar e vamos estar novamente com aqueles que amamos para beijar, abraçar e viver novas experiências. SAF, seu amigo de todas as horas. Estamos nos renovando para levar o melhor até você. Mais comodidade, mais conforto, mais variedade. Aproveite! A Giga Farma, agora sob nova direção, tem tudo o que você precisa e com um precinho que faz bem para você. O melhor atendimento, os melhores medicamentos e uma completa linha de produtos para a sua beleza. Farmacêuticos dedicados para atender a sua necessidade. Aqui tem muito mais vantagens. Giga Farma. Venha ser Giga, porque cuidar de você é o que nos move. Uma ação judicial pode levar anos, causando desgaste emocional e financeiro incalculáveis. Fuja disso. Procure um mediador de conflitos. Fale com seu advogado sobre isso. É sem dúvida o melhor caminho. Para mais informações, entre em contato. Nós podemos te ajudar. Olha só o sobradinho mais gostoso da cidade. O cheirinho do churrasco já te conquista lá na Alberto Brownie. A partir das 10h30 da manhã, recebe você com uma variedade incrível de pratos.
Carnes, verduras e legumes escolhidos com muito carinho para você saborear. Sucos deliciosos ou a bebida que preferir. Sobradinho Grill, há 20 anos no coração de Nova Friburgo. Alberto Browne 98. Sobradinho Grill, comida caseira do jeitinho que você gosta. Queremos anunciar a presença de Cláudio Damião Santos Pereira, nascido em 27 de setembro de 1960, aposentado e que é filiado ao Partido Socialismo e Liberdade, também conhecido como PSOL, tendo como vice-candidato na sua chapa Gustavo Curti Caldeira, comerciante e também filiado ao mesmo partido, compondo a sua pretensão ao Poder Executivo Municipal. Sendo assim, a direção da TV Zoom e a produção do programa Cidade Real sentem-se privilegiadas com a sua honrosa presença. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, agradecer, parabenizar a TV por essa iniciativa. Isso é um processo absolutamente democrático, fortalece a democracia. Quero cumprimentar o meu vice-prefeito, nós somos candidatos numa chapa bastante equilibrada, com muitas ideias, muitas iniciativas, uma pessoa muito competente, que é o Gustavo Caldeira, uma pessoa absolutamente conhecida aqui em Nova Friburgo, não tem atuação na esfera política, mas é muito conhecido pelas as suas ações, foi gerente de contas jurídicas por muito tempo, então conhece bastante essa engrenagem também da economia aqui do município. Então, fico muito agradecido e me colocar à disposição para a gente aqui trocar um pouco de ideia a respeito da gestão pública, do que a gente pretende, o que a gente pensa. O eleitor agradece. Isto posto, vamos abordar o primeiro tema. Candidato, Nova Friburgo investe cerca de 40% do seu orçamento municipal no setor da educação pública, atendendo cerca de 20 mil alunos, ou seja, 20 mil clientes, distribuídos em aproximadamente 120 unidades escolares, comportando na respectiva secretaria mais de 3 mil servidores, entre funcionários concursados e nomeados. Entretanto, ainda assim, por vezes observamos a insatisfação de pais ou responsáveis por não serem atendidos minimamente de acordo com o que a Constituição Federal assim determina. Ou seja, por vezes o serviço se mostra insuficiente e precário. Desta forma, quais são as propostas do seu programa de governo para atuar nessa situação? Bom, nosso programa de governo sobre educação é bastante vasto. Nós construímos um programa com a participação de profissionais da educação, que são as pessoas que conhecem, de fato, a realidade da educação. Eu diria que essa insatisfação não é só de pais e alunos, mas também de professores, de servidores, de um modo geral, dentro da educação. Não tem um plano de cargos e salários para os servidores, com exceção dos professores, os demais não são reconhecidos, não são valorizados. Tem gente ganhando menos que um salário mínimo. E um descompasso entre o momento atual, tecnológico, e as salas de aula. Você vê salas de aulas que são parecidas com cavernas. A gente viu aí a escola Odete Pena ser fechada. É inadmissível que um governo feche escola. É inadmissível. E não fechou uma escola, nós tivemos mais de uma escola fechada. As creches não passam por manutenção, quer dizer, um abandono da educação. Nós precisamos reverter isso. Para reverter isso, precisa de trabalho, de gente voltada, dedicada ao processo educacional. Nós queremos fazer educação em tempo integral, mas mais do que educação em tempo integral, porque não é a criança ficar na escola, é ela ter educação integral. Unir educação com cultura, com esporte, fortalecer esses vínculos, inclusive com a própria comunidade.
Eu acho que você deve lembrar, os nossos ouvintes também, quem está nos assistindo, eu fui o autor da lei que gerou a eleição para diretores de escola. Esse já foi um processo bastante avançado de democratização do processo de participação da sociedade nos próprios destinos da educação. Quando você tem a comunidade escolar, os professores, os alunos escolhendo quem vai dirigir, você melhora a qualidade do ensino também, porque você tira da mão de vereadores, por exemplo, que apoiavam governos passados, e aqui não é uma crítica a ninguém, era um sistema, e passa a delegar à própria sociedade a decisão com relação a que tipo de educação ela quer. E a gente quer avançar mais. Além de escolher os diretores, a comunidade escolher e permanentemente ter essa avaliação com relação ao desempenho das escolas, cumprir o que está no Plano Municipal de Educação. Esse é um grande desafio. Os planos municipais, o que o Conselho faz, não pode ser letra morta. Tem que ser algo eficiente, constante, né? A gente tem que trabalhar com contundência na educação. A educação ela tem que ser vigorosa, transformadora. E o nosso plano trata disso, sabe, Zuri? De uma dinâmica, de uma educação voltada para a formação de uma cidadania, né? Não é só a formação para o trabalho, precisa formar as pessoas para que elas tenham uma profissão, mas precisa formar para ser cidadão, para ser gente, para compreender a dimensão do ser humano, né? Então a gente olha a educação com essa força, com esse vigor, com essa importância, valorizando os profissionais da educação e reconhecendo a necessidade dessa integração entre escola e sociedade. Eu tive outro dia numa caminhada num determinado distrito, 6º distrito, para citar aqui já de uma vez, e vieram reclamar com a gente, olha, nós não temos, os jovens estudantes reclamam, nós não temos um lugar para bater uma bola, para jogar um basquete, para exercer uma atividade esportiva. Eu falei, olha, tem sim. As escolas. Por que as escolas fecham no final de semana? Por que a sociedade não pode usar a escola como um espaço de integração permanente com a população? Ao invés do jovem estar perdido na praça sem saber o que fazer, vai para a escola. Ele está, de alguma forma, cuidando daquilo que é dele. Aquilo pertence à comunidade, pertence à própria sociedade. Então nós vamos ter também esse trabalho dinâmico de interação com a sociedade, no sentido dela cuidar do que é dela. A escola é dela, a escola pertence a ela. A escola não pertence ao prefeito, não pertence ao secretário de educação, não pertence ao diretor. Todos devem zelar, todos devem cuidar. Exatamente por esse distanciamento é que a gente vê uma estrutura tão largada, tão abandonada, tão esquecida, tão desprestigiada. Eu não tenho visto reformulação de unidades escolares há muito tempo. Sabe, algumas obras aconteceram? Sim, é verdade, algumas obras aconteceram. Mas você tem que manter a estrutura de educação permanentemente cuidada. Tem que zelar pela... Nós não zelamos pela nossa casa? Tinha uma prática de chegar ao final do ano, próximo ao Natal, fazer uma pintura para virar o ano com a casa pintada. As escolas precisam passar por isso, elas precisam ser cuidadas, sabe? Acarinhadas. É uma forma de melhorar a qualidade da educação, dando essa noção de cidadania para as pessoas. A dinâmica do nosso plano de educação passa muito por isso. Tem muita coisa dentro do plano que a gente pode depois destrinchar, dialogar com as pessoas, para mostrar a formulação que a gente fez em compasso com as pessoas que trabalham e atuam na educação, com pais de alunos, inclusive com alunos. Próximo tema. Candidato, a nossa cidade segue a regra geral do país, onde a saúde pública é um serviço muito mal prestado e oferecido. E Nova Friburgo, infelizmente, não faz parte da exceção da regra. Até porque, mesmo com os volumes destinados ao setor, ainda assim não é suficiente para atender a demanda, sobretudo de quem sofre. E quem tem dor tem pressa. E este cenário é agravado pela principal porta de entrada no sistema, que é o Hospital Raul Sertã. De fato, municipal, ou melhor, de direito municipal e de fato regional. Isso cria um estrangulamento para acesso das pessoas no que se refere a consultas, exames, obtenção de medicamentos e vários outros serviços correlatos. E isto tem se tornado uma questão reticente em todos os governos municipais. De que forma o seu programa de governo pretende tratar
esta questão de sobrevivência. Bom, eu queria até fazer uma pequena correção. Por favor. No bloco anterior você falou da educação em torno de 40% de investimento próprio, mas esse valor costuma ser da saúde. A educação não chega a esse índice de recurso próprio investido na educação. Vai a 29%, 30%, gira em torno disso. A saúde, sim, costuma chegar a 37%, 40%, já até ultrapassou em determinado momento 47%. Mas é investimento? Não. Infelizmente, eu tenho que dizer que não é investimento. Quando você investe, você vê resultado. Eu fui vereador por 2 mandatos, fiz a CPI da tragédia em 2011. Uma roubalheira terrível na cidade, tem gente condenada, respondendo o processo. E a saúde estava dentro do bojo do desvio de dinheiro público. Olha que situação desastrosa, calamitosa. Ao invés de cuidar das pessoas, as pessoas estavam sendo esquecidas, ignoradas e havia um esquema de desvio. O tempo passou, vi de novo, em 2015, problema na saúde. Problema com respirador, problema com contratação emergencial, problema com manutenção de equipamento, com desvio, uma série de situações que eu relatei na CPI da saúde. Então, o que eu percebo muito, além da falta de organização da saúde, que se tornou um caos absoluto, uma falta de honestidade na condução do processo administrativo da saúde. Eu não estou generalizando, nós temos profissionais excelentes, servidores de altíssima qualidade, mas o problema está no comando, o problema está em quem está à frente da direção do município, porque está permitindo coisas que não deveria permitir. É muito desagradável a gente ter que estar falando o tempo todo de combate à corrupção. Não era para haver corrupção, né? Nós vamos ter tolerância zero com essa história de corrupção, porque eu investiguei e ninguém investigou mais e combateu mais a corrupção em Friburgo do que eu. E me dói falar da saúde, porque as pessoas morrem, porque tem gente vendendo consulta, atendimento, facilitando determinadas situações em troca de favor e de voto político. A gente vai romper com isso. O que a gente quer é uma estrutura reformulada da saúde. Zuri, não dá para aceitar, eu fico emocionado com isso, não dá para aceitar que você pegue o teu celular, fale com um sujeito do outro lado do planeta e você não consiga falar na rede pública de saúde porque ela não é conectada em rede. As pessoas vivem igual zumbi, vai numa situação de consulta, aí precisa de um exame, ele tem que ir não sei para onde, não consegue porque não tem o atendimento, não tem a qualificação para dar o atendimento, ele vai para o outro, não consegue, no final ele desanima. Eu vi casos de pessoas que dependiam de exames para fazer um operatório, fazia o pós-operatório, não conseguia chegar à cirurgia, o exame vencia, tinha que fazer de novo. Nós temos que fazer, eu já estou falando de plano de governo, não estou aqui só fazendo crítica, eu já estou falando da reestruturação da saúde num plano de governo moderno, dinâmico, em que você tenha como princípio organizar a rede. Você não consegue administrar nada no caos, e o caos favorece o quê? Esquema, desvio, corrupção, gente ganhando dinheiro de forma desonesta e morrendo gente lá na outra ponta. É compreensível. E é muito compreensível que as pessoas citem a saúde como um dos principais problemas, porque de fato ele é um dos principais problemas. Mas tem solução. A grande questão por trás disso é que tem solução. A gente não pode deixar as pessoas desesperançadas, porque há solução para os problemas. Transformar isso num sistema em rede não é difícil. Os recursos que se gasta com esquema, com desvio, com corrupção, cobriria esse tipo de atendimento num sistema em rede. Nós temos que recuperar a estratégia de saúde da família. Não é possível. Quando eu fiz a investigação, em 2015, detectei uma série de irregularidades que foram encaminhadas ao Ministério Público, a cobertura da estratégia de saúde da família estava em torno de 27%. Hoje, caiu para menos de 23%, ou seja, as pessoas não estão sendo vistas, assistidas, atendidas. Isso é desumanizar a estrutura de saúde. Nós vamos recuperar a estratégia de saúde da família, que é a porta principal de entrada para o cidadão que mora nas comunidades. Aquele chamado postinho de saúde, né, onde ele vai, onde tem a estratégia de saúde, onde ele vai ali para buscar o atendimento, ele precisa estar equipado, precisa ter gente para atender. Tem que reorganizar as equipes, tem que ter um carro para transportar essas equipes para que elas cheguem às comunidades. Isso tudo está sendo destruído. Nós precisamos reorganizar, entregar um serviço de qualidade à população, e é possível entregar esse serviço de qualidade à população. No nosso projeto, a gente vai estruturar as policlínicas aqui de Friburgo. Olaria tem que ter aquela policlínica, que é aquela estrutura ali, uma policlínica, ela tem que funcionar com estratégia de policlínica, não pode ter deficiência como tem. Chegou um momento que não tinha pomada para fazer curativo nas pessoas que têm varize na perna, aquela úlcera varicosa. Da dona Lucília fica igual uma louca pedindo na farmácia, pelo amor de Deus. E eu fui lá no hospital e descobri que tinha um estoque de pomada guardado que ninguém sabia onde estava.
Sabe a desorganização? Você não tem estoque padronizado nos sistemas de computador da prefeitura. Nós vamos reorganizar isso. Não é possível manter essa estrutura desorganizada porque ela está matando gente, sabe? As policlínicas precisam funcionar em Olaria, em Conselheiro. A Policlínica Silva Henrique Brown, ela tem que funcionar com caráter de policlínica. Nós vamos fazer uma policlínica também no 3º Distrito, que é uma população gigantesca, esparsa, espalhada, que reclama muito. A gente esteve lá, eu estive lá várias vezes, e eles reclamam da deficiência na qualidade do atendimento à saúde. Muri é uma outra localidade, que abarca ali uma população enorme, espalhada também, precisa de um atendimento de caráter de policlínica. Ali tem espaço, tem condições de fazer e a gente vai fazer. Então, assim, em linhas gerais, o resgate da saúde passa pelo reconhecimento das necessidades das pessoas, da valorização do servidor. O servidor não tem plano de cargos e salários na saúde até hoje. Como pode? Há tanto tempo, cada governo que entra fica prometendo, vou fazer UPA em Olaria, vou fazer UPA em São Geraldo. Não vai porque é mentira, é custoso, não funciona, não atende. Nós temos que fazer pequenas estruturas. As unidades básicas de atendimento nas localidades, nos distritos e nos bairros, de modo a ter algumas especialidades que evite o adensamento de atendimento dentro do Hospital Raul Sertã, que ampare as estratégias de saúde da família. O que eu estou dizendo não é nenhum absurdo, não é nada mirabolante. É uma estrutura organizada de saúde que está dentro do SUS. É só você usar o SUS, né? E usar os recursos do SUS, não deixar que roubem o dinheiro do SUS, não deixar que haja desvio. Como nós vimos agora recentemente a história aí do governo do Estado, que montou um hospital de campanha, segundo dizem, 60 milhões de reais não atendeu um paciente. Com esse dinheiro terminava o Hospital do Câncer, que é obrigação do Estado, não é nem do prefeito, é obrigação do Estado, e acolheria muitos pacientes que reclamam de ter que ser dirigido para o Rio, Niterói, Teresópolis, Petrópolis, atenderia aqui. Uma região central do Nova Friburgo é um polo, todo mundo sabe e fala isso, e de fato é um polo, né? Então as soluções elas estão aí disponíveis, tem que ter vontade, tem que ter coragem, tem que ter muita honestidade para dar conta de fazer isso, e nós temos essa honestidade, temos essa coragem e vamos fazer. Próximo tema. Candidato, Nova Friburgo apresenta uma topografia irregular, uma frota viária incompatível com as ruas e avenidas disponíveis. Além disso, uma sinalização semafórica obsoleta, uma ausência histórica de investimentos no setor. Somos atravessados por 5 rodovias estaduais e este cenário é potencializado pela imperícia, imprudência e negligência de alguns motoristas. Sendo assim, quais suas propostas principais do seu programa de governo para tratar deste cenário que me parece ser o principal agente de estresse diário do cidadão friburguense? As pessoas estão muito, de fato, você usou a palavra certa, estressadas com o trânsito. Nós temos um volume de veículos muito grande, de motocicletas, né? As bicicletas sofrem e penam num trânsito maluco como o nosso, mas tem uma questão de planejamento, né? O que eu acho que a gente precisa fazer, em primeiro lugar, é um estudo de planejamento viário. Não dá para ficar na cabeça do gestor, do prefeito ou do secretário, criando, olha, vira aquela mão da rua, desfaz a mão da rua, passa para lá, passa para cá, vamos fazer a ciclovia aqui. Não, faz daquele jeito. Não, tem que trazer um trabalho técnico, científico para Nova Friburgo, um estudo viário, eficiente, qualificado, contrata a COP, ou FRJ, ou alguma outra instituição que possa nos auxiliar. Desculpe. E a partir desse trabalho de estudo, que é científico, né? Vai ter alguém que vai se debruçar com a capacidade técnica de engenharia de trânsito para nos orientar qual a melhor forma de fazer. Olha, aqui tem que ter estacionamento, ali não tem que ter. Aqui precisa de vaga para motocicleta, porque tem um volume muito grande que transita nessa localidade. Aqui não precisa, olha, o ponto de táxi está errado, põe ele assim, ajeita aqui, qualifica, melhora, põe uma cabine, oferece um banheiro. Essas coisas todas têm que estar num plano de planejamento urbanístico também, né? Além desse, o plano diretor até hoje não saiu do papel, está lá na Câmara, até hoje ele não vingou, né? Vem desde 2007 e não sai. Todas essas políticas, elas são um conjunto de medidas da vida urbana. O trânsito é uma coisa essencial. A questão do transporte público está dentro desse estudo viário, né?
por onde vai trafegar, quais são os melhores horários, as linhas, se há baldeação, se não há baldeação, quais os melhores pontos, aonde tem a melhor abordagem para atender a população. Eu recebo muita reclamação, sabe, Zuri, dos moradores dos municípios vizinhos. Eles me veem como uma referência, um político atuante, uma pessoa que elas têm uma referência, e reclamam comigo. Olha, a gente tinha um acesso a Friburgo, entrava aqui em Friburgo, fazíamos as nossas compras, deixávamos os nossos dinheiros, vínhamos aqui para estudar ou trabalhar. Hoje estão colocando a gente lá para cada vez mais para fora do centro do município. Isso é uma dificuldade, a gente tem que pensar um jeito. O município não pode ser agressivo ou violento com as pessoas, ele tem que ser acolhedor. O trânsito tem que ser uma coisa mais educada, sabe? Que comporte melhor as pessoas para que a gente encontre soluções. Uma das situações é o estacionamento. Né? No passado, tentaram fazer uma lei de estacionamento que dava 90% para a empresa, 5% para a FAOL, para o Fundo de Mobilidade, e 5% para o fundo da SMOMO. Não deu certo, não tem como. Você tem que ter o município operando melhor esse diálogo para que ele também, de alguma forma, obtenha recursos para que ele possa reinvestir no sistema viário. Próximo tema. Candidato, a Prefeitura Municipal abriga ou tem nos seus quadros mais de 7 mil funcionários, dispostos em aproximadamente 30 secretarias, o que constitui uma máquina administrativa muito pesada e que onera, evidentemente, significativamente, o orçamento municipal. Como aliar eficiência com otimização da estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal? De que forma que o seu programa de governo pretende otimizar o funcionamento dessa estrutura que, neste momento, no meu entendimento, é sobredimensionada? E eu concordo com você. Está superdimensionada, muita nomeação que não tem sentido. Eu mesmo, uma vez visitando a usina de asfalto que não funciona, foi criada e não funciona, tinham 13 nomeações dentro de uma usina de asfalto que não funciona, com salário de 5 mil e tanto para baixo. Quer dizer, nós estamos pagando uma conta muito alta de recursos que podiam estar sendo investidos no melhor atendimento à população, e temos muito bons servidores, tem que deixar isso claro, tem muita gente competente, mas tem gente competente que não está mais aguentando, porque está estrangulado no seu fazer diário. Tem setor que tem 4 pessoas e uma cadeira, um computador. Como é que funciona? Isso virou uma bagunça. A administração pública é um cenário do inferno. Ninguém aguenta trabalhar nessas condições. Está muito ruim, muito desorganizado, tem que reestruturar, tem que fazer formação continuada para o servidor. O servidor é aquele que nos serve. E ele tem prazer em ser servidor, ele está a serviço de alguém. Ele é remunerado para isso, mas ele tem que ser reconhecido, ele precisa ser valorizado. Eu volto a te dizer, não há como você não fazer um plano de cargos e salários, definir as funções, as atribuições. Além disso, você ter também um regimento que estabelece quais são as funções, as obrigações, os direitos, para que a coisa funcione harmonicamente. Não é a quantidade, eu acho que é a qualidade. As coisas não estão funcionando bem exatamente por essa falta de qualidade, porque não tem organização. Nós vamos fazer uma auditoria nas contas, Uri. Tem que botar as coisas no lugar. Não pode permanecer como está. Essa bagunça, essa confusão, ela já vem de algum tempo, e tem que chegar um momento que você tem que dar um corte e dizer, chega, acabou, daí para frente não vai ser mais assim. E nós vamos fazer isso. No nosso programa está estabelecido exatamente isso, uma reorganização do sistema administrativo da Prefeitura, em todas as áreas. Próximo e derradeiro tema. Candidato, talvez este seja o item que seja mais difícil de ser tratado, porque ainda não sabemos, em definitivo, qual o cenário que teremos após a pandemia, uma vez que entendo que ela terminará somente com a descoberta e aplicação de uma vacina no planeta Terra, em toda a sua população, obviamente. Mas, entretanto, teríamos um cenário muito danoso para ser enfrentado e superado em todos os aspectos,
uma vez que a pandemia, assim como o vírus, atingiu todos os meios, os segmentos, as instituições, a sociedade, indistintamente. Desta forma, como o seu programa de governo está preparado para superar os desafios pós-pandemia? Olha, essa pergunta é excelente. Ela traz aí uma possibilidade, embora o tempo seja muito curto, né? Exato. De falar sobre temas de muita dinâmica, né? Eu diria para você, Zuri, que nós vamos ter redução de ICMS, de ISS e de IPTU, porque as pessoas estão desempregadas, passando dificuldade, muito comércio fechou, muito profissional liberal teve que parar o seu serviço. Isso vai trazer impacto direto na economia. Nós precisamos de gente decente, honesta, correta, com capacidade de gestão para tocar a Prefeitura de Nova Friburgo. Sem isso, nós vamos patinar. E aí nós vamos ter que intensificar nossa relação com a indústria, com o comércio, com o turismo, porque são setores que têm uma capacidade de se reerguer, né, principalmente o turismo, de uma forma muito dinâmica, muito eficiente. Mas nós estamos numa pandemia. Se você observar, muitos locais estão funcionando do ponto de vista turístico nesse período já que nós estamos saindo daquele pior momento da pandemia. E eu entendo que o turismo possa ser uma tábua de salvação para nós, de uma forma muito bem feita, muito profissional, muito bem pensada, para a gente avançar na profissionalização do turismo em Friburgo. Nós somos incompetentes, o município é incompetente na gestão do turismo. Não estou aqui fazendo ataque a nenhum secretário, a ninguém, eu estou dizendo de um ponto de vista mais amplo. Nós temos muito a oferecer. Se você andar pelo Brasil, e eu andei bastante, eu fui ao Sul várias vezes para olhar o turismo lá, como eles operam, nós temos tanta ou mais beleza do que muitos municípios no sul desse país, que serve de referência para o turismo. Nós só não sabemos operar isso. Por ser um município que tem muita indústria, tem um bom serviço, tem as confecções, nós perdemos o foco no turismo. Nós temos que retomar o foco no turismo, na cultura. Nós temos um potencial cultural gigantesco. Se nós investirmos na cultura, nós vamos começar a ter o retorno disso através de pessoas que vêm para cá e trazem o dinheiro e deixam dinheiro novo em Nova Friburgo. Que é diferente de você tentar montar uma grande indústria, como alguns falam, não, vamos trazer uma grande indústria. Primeiro que tem que ter a vontade do empresário de vir para cá. Nem sempre é fácil, tem uma distância, tem uma série de impedimentos. O espaço para ele operar. Mas o turismo não. O turismo você consegue fazer isso com projetos, propostas, com iniciativas, com programas, com agenda, com desenvolvimento de políticas, de embelezamento da cidade, de colocação de placas, de boa sinalização, de eficiência no diálogo com a sociedade em torno das belezas de Nova Friburgo. Nós vamos trabalhar muito nesse sentido. Eu acho que é um dos caminhos a seguir. Muito bem. Candidato, nós queremos agradecer a sua representação na reunião preparatória para essas entrevistas, assim como a deferência em comparecer nesta gravação, expondo alguns aspectos do seu programa de governo para os itens apresentados. Queremos também desejá-lo boa sorte e convidá-lo, caso seja eleito, a estar conosco no dia 16 de novembro, de imediatamente após as eleições, para daí, de uma maneira mais definitiva, tratarmos da gestão do nosso município nos próximos 4 anos. E, por derradeiro, rapidamente, queremos ouvi-lo acerca da sua convicção que votar em Cláudio Damião é a melhor escolha. Sem dúvida. E olha, não estarei só aqui não. Você vai me encontrar na rua, você vai ver prefeito que anda na rua, que vai aos bairros, que marca reunião, que respeita os conselhos, que ouve as pessoas, que vai visitar a unidade de saúde, escola, creche. Nós vamos mudar essa realidade, Zuri. Nós vamos operar o município como o cidadão quer, com presença, com participação. Tenha confiança. Na eleição passada, 48 mil pessoas não compareceram. Isso é um número elevadíssimo, quer dizer, é uma desesperança. Eu quero trazer para você a retomada da esperança. Tenha fé. As coisas só mudam quando a gente participa. A nossa participação ela é elemento de transformação. O desânimo não transforma nada, mas a participação sim. Eu conto com você, Cláudio Damião, 50. Muito bem. Depois do intervalo, retornaremos com a derradeira entrevista dessa edição especial. Não saia daqui, afaste-se do seu controle remoto.
algo invisível chegou e tirou tudo do lugar. Mas o momento é de ter calma, amor, solidariedade, força e fé. Pois vai passar e vamos estar novamente com aqueles que amamos para beijar, abraçar e viver novas experiências. SAF, seu amigo de todas as horas. Estamos nos renovando para levar o melhor até você. Mais comodidade, mais conforto, mais variedade. Aproveite! A Giga Farma, agora sob nova direção, tem tudo o que você precisa e com um precinho que faz bem para você. O melhor atendimento, os melhores medicamentos e uma completa linha de produtos para a sua beleza. Farmacêuticos dedicados para atender a sua necessidade. Aqui tem muito mais vantagens. Giga Farma. Venha ser Giga, porque cuidar de você é o que nos move. Uma ação judicial pode levar anos, causando desgaste emocional e financeiro incalculáveis. Fuja disso. Procure um mediador de conflitos. Fale com seu advogado sobre isso. É sem dúvida o melhor caminho. Para mais informações, entre em contato. Nós podemos te ajudar. Olha só o sobradinho mais gostoso da cidade. O cheirinho do churrasco já te conquista lá na Alberto Brownie. A partir das 10h30 da manhã, recebe você com uma variedade incrível de pratos. Carnes, verduras e legumes escolhidos com muito carinho para você saborear. Sucos deliciosos ou a bebida que preferir. Sobradinho Grill, há 20 anos no coração de Nova Friburgo. Alberto Brownie 98. Sobradinho Grill, comida caseira do jeitinho que você gosta. Queremos anunciar a presença do candidato Johnny Maicon Cordeiro Ribeiro, nascido em 11 de maio de 1985, casado, engenheiro e que tem como vice-candidato Mário Sérgio Abreu dos Santos, também conhecido pela alcunha de Serginho Doce Mania, também casado e empresário. Esta candidatura representa o Partido Republicanos. Sendo assim, ilustre candidato, agradecemos o comparecimento da sua representação na reunião preparatória dessas entrevistas, assim como a deferência da sua presença nessa gravação. A direção da TV Zoom e a produção do programa Cidade Real sentem-se absolutamente honradas com a sua gentil presença. Eu que me sinto honrado em participar aqui mais uma vez do programa Cidade Real, dessa vez como candidato a prefeito de Nova Friburgo, uma equipe extraordinária, a TV Zoom, uma referência aqui em Nova Friburgo e região. Aproveito aqui para enviar um abraço a cada um dos telespectadores da TV Zoom. Vai ser um momento muito oportuno, onde a gente vai ter a oportunidade de apresentar um pouco das nossas ideias, algumas das nossas propostas, pensando, sonhando e certamente, muito em breve, executando projetos viáveis, absolutamente palpáveis, para a gente melhorar a qualidade de vida do cidadão friburguense. Sendo assim, vamos abordar o primeiro tema. Primeiro, a gente tem que esclarecer o seguinte: a forma de gerir a educação aqui no Friburgo já começa errado na previsão orçamentária, visto 2019. A previsão orçamentária para 2019, para gasto com educação, que a Câmara aprovou, foi em torno de 130 milhões de reais, conforme o senhor disse. Agora há pouco, o município gasta muito mais. O município gastou mais de 160 milhões. O que significa isso? Gastou mais de 30 milhões, né, a mais, sem melhorar a qualidade de ensino aqui em Nova Friburgo. Então, eu vou pontuar inicialmente os principais problemas da educação pública municipal e depois vou dizer como que nós vamos resolver essas questões. Primeiro, a gente tem uma quantidade significativa de servidores ganhando salário mísero. Destaca-se o pessoal de apoio, que hoje ganha R$ 848,32, né, descrito lá no contra-cheque. A gente tem uma outra questão que é em relação às unidades educacionais que estão completamente abandonadas e sucateadas pelo poder público já de longos anos. Obviamente, com a atual gestão, a situação piorou de forma substancial. E nós temos aí um
receio, uma preocupação, até uma agonia muito grande por parte dos pais, mas principalmente das mamães, que aguardam ansiosamente por uma vaga em creche, né? E o município não se organiza, não se planeja para poder gradativamente estar diminuindo essas filas e atendendo aí as demandas da sociedade. Vamos lá. Primeiro, na nossa gestão, nenhum servidor público municipal vai receber menos do que o salário mínimo vigente, ou seja, o salário mínimo que atualiza-se anualmente. E como que nós vamos fazer isso? A gente já fez um cálculo e que vai gastar aproximadamente em torno de R$200 mil por mês, que nós temos hoje cerca de 2.300 funcionários públicos, dentre eles grande parte da educação, pessoal de apoio, que ganha R$ 848,32. A gente vai diminuir drasticamente o quantitativo de cargos comissionados, Uri. A gente vai precisar diminuir só de cara cerca de 150 comissionados para garantir que o servidor público municipal não receba menos do que um salário mínimo. 2, a questão das unidades educacionais. Eu vou, entre tantas que estão completamente abandonadas, que não recebem um mínimo de investimento do poder público, vou ilustrar 3 casos. Primeiro, uma das escolas mais tradicionais aqui no Friburgo, que é a Escola Odete Pena Muniz. Nesse momento, eles estão sem teto, foi aberto um processo de licitação em março de 2019 e até agora esse processo não chegou à sua etapa conclusiva, ou seja, ele está paralisado. Vamos agora falar do Maximilian Falck, outra escola super tradicional ali no distrito de Muri. Essa escola, o processo foi aberto em agosto de 2018 e também não chegou na sua etapa conclusiva, ou seja, ele está paralisado. A população vai entender o quanto que falta prioridade na gestão pública municipal, o quanto que falta liderança, comprometimento por parte do chefe do executivo em relação à educação pública. Eu estive diversas vezes na Escola Municipal Hélio Gonçalves Correia, no bairro Jardilândia. E, pasme, toda vez que chove, Zuri, as salas ficam completamente inundadas. Não é um problema pontual, é algo que já está há muito e muito tempo. E aí, o processo para fazer as devidas intervenções nessa escola, ele foi aberto em fevereiro de 2019. Aí a população vai entender. O processo da ciclovia, depois intitulado como ciclofaixa, o processo foi aberto exatamente no dia 9 de abril de 2019. Curiosamente, ou misteriosamente, no dia 15 de maio, o processo já estava na sua etapa conclusiva, havia sido marcada a tomada de preço e naquele dia já tinha empresa que havia ganho o certame. O valor inicial era de R$ 999 mil, depois teve um aditivo de R$ 100 e poucos mil. É lamentável dizer, mas é um vexame para o município de Nova Friburgo. Então, em um mês, o município conseguiu iniciar e chegar até a parte final de um processo administrativo, um processo licitatório para ciclofaixa. E as unidades educacionais estão lá, os processos estão paralisados. Eu citei 3, mas existem muitas outras. Isso é falta de comprometimento, falta de responsabilidade e até mesmo você, eleitor, eleitora, falta de sensibilidade com a educação pública municipal. Na nossa gestão vai ser diferente, né? E a questão da falta de vagas em creche. A gente tem inúmeras unidades que têm totais condições de ter os seus espaços otimizados. Como que a gente vai fazer isso? Algumas a gente já identificou, outras a gente está em processo de identificação. Cito aqui, por exemplo, vejamos, a gente precisa fazer uma auditoria em todos os contratos de educação. Alguns eu já identifico que tem uma sinalização fortíssima de superfaturamento, de fraudes, de direcionamentos. E vou citar aqui pelo menos 2. Primeiro, que todos nós conhecemos, o famoso contrato com a Transfree, que antes era Caminhos Dourados, e que as 2 empresas pertencem à mesma família. Essa família, as 2 empresas juntas recebem dos cofres públicos do município cerca de R$ 60 milhões em 4 anos. 10 milhões para transporte escolar na área rural, mas quase 5 milhões para transporte fora do domicílio para atender a área da saúde. Vejamos, o município de Nova Friburgo, com esse contrato anual de mais de 10 milhões de reais, é visível que esse contrato está superfaturado, está superdimensionado. Basta compararmos com o município de Petrópolis, que atende praticamente o dobro de alunos, cujo valor
pago anualmente em torno de 4,5 milhões. Então a gente vai fazer uma revisão nesse contrato e tantos outros, porque aí a gente vai ter recursos para investir e atender as demandas da sociedade friburguense. Você quer ver uma outra coisa, Zuri? Próximo tema. Então, Zuri, na verdade, o problema mais crônico e sistêmico que a gente tem hoje na nossa cidade é em relação à prestação do serviço de saúde. A gente precisa dizer e trazer assim, um histórico breve do quanto que o município tem gastado com a saúde pública aqui em Nova Friburgo. 2017 gastou 137 milhões, 2018 foi para 156 milhões, no ano passado foi 187 milhões. Então, se a gente comparar 2017 com 2019, aumentou 50 milhões de reais. Pergunta a você, eleitor, eleitora, melhorou alguma coisa em relação à saúde pública municipal? Acredito que não, né? Pelo que a gente vive aí no nosso dia a dia. Mas, Zuri, por que a saúde cada vez gasta mais e não é melhorada a ponto de atender satisfatoriamente os usuários do SUS? Porque a corrupção impera. Eu falo isso com muita propriedade porque nós, ao longo do nosso mandato até aqui, fizemos várias apurações e denúncias gravíssimas com robustez de materialidades, onde nós provamos o quanto que esse governo está fundado na lamaçal da corrupção. Tanto é que já tivemos algumas operações da Polícia Federal e reitero o que eu disse agora há pouco, muito em breve a gente vai ter boas surpresas. Por que eu digo boas surpresas? Porque a gente tem fome e sede pela justiça e a gente quer que todos aqueles que roubaram escandalosamente os cofres públicos recebam as devidas punições e sanções. Pois bem, a gente precisa atacar a saúde pública, primeiramente, com a atenção primária. Nós precisamos investir nas estratégias de saúde da família. Hoje nós temos apenas 27 equipes. É um quantitativo deficitário. A gente tem uma comunidade, por exemplo, do Rui Sanglar, Jardilândia e tantas outras que são bairros altamente populosos que não tem uma equipe de estratégia de saúde da família. Essa equipe de estratégia da saúde da família, ela atua no sentido da promoção da saúde, da conscientização e da prevenção. Então, a longo prazo, quando a gente investe na saúde básica, a gente vai gastar cada vez menos com a rede hospitalar. Então, esse é um ponto que o nosso governo vai atacar de forma incisiva. Investir na atenção básica, contratar mais agente de combate a endemias, agentes comunitários de saúde, que são, na verdade, os pilares aí do funcionamento das equipes de estratégia de saúde da família. A gente também vai resolver problemas tais como essa falta crônica de medicamentos, de materiais médicos, de insumos de um modo geral. E como que a gente vai resolver isso, Zuri, cada um dos telespectadores? A gente vai informatizar a saúde. Até hoje, a saúde não foi informatizada, porque quanto maior o controle, quanto maior a transparência, maiores são as dificuldades de estabelecer os esquemas de corrupção. Nossa gestão vai ser diferente. A gente vai, cada setor da saúde vai ser informatizado. E a gente vai criar um departamento de gerência dos processos. Cada setor vai ter uma regulação interna. Então, o processo que chega na controladoria, ele vai ter uma data limite para poder encaminhar para as outras secretarias. Isso tudo vai estar informatizado. Essa equipe de gestão de processo, ela vai emitir relatórios, por exemplo, relatórios de materiais médicos, de medicamentos. E aí, quando, evidentemente, alguns desses processos tão importantes para a saúde pública estiverem atrasados, esse setor vai tomar as devidas medidas. E eu, como prefeito, vou fazer questão até que os processos caminhem de forma correta, sem atrasos. Semanalmente eu vou me reunir com essa equipe que vai gerenciar esses processos e eu quero saber como os processos estão. Porque se houver necessidade, eu vou chamar o secretário de saúde, eu vou chamar as pessoas que estejam envolvidas diretamente com o atraso daqueles processos, vou bater na mesa, eu vou usar da minha autoridade, da minha liderança de prefeito, para que as coisas aconteçam. De fato, isso não vai acontecer, porque vai ser uma gestão séria, honesta, técnica, sem interferências de terceiros, e a gente vai poder fazer isso, Zuri. Sabe por quê? Porque a gente não tem comprometimento absolutamente com ninguém. A gente não tem comprometimento com o partido ABC, com pessoas XYZ, com aqueles
empresários desonestos que investem rios de dinheiro e depois sugam escandalosamente dos cofres públicos. Você quer ver um outro problema que a gente precisa resolver para ontem? Imagino que até o senhor em algum momento já deva ter sido contactado, falta de vagas em CTI. Não é só agora na pandemia, isso já acontece de muito e muito tempo. Como que a gente vai resolver isso? Isso é tão simples de resolver, Osuri, basta ter boa vontade. Primeiro, você precisa criar uma unidade semi-intensiva. Como que funciona essa unidade? Aquele paciente que teve uma melhora e não precisa de um cuidado ininterrupto durante 24 horas, ele pode ficar ali durante o período, né? Até que ele se recupere e vá para uma enfermaria. Essa é uma medida para ajudar a resolver essa questão de vaga de CTI. Uma outra é firmar convênios com as unidades particulares. Esperamos que nós utilizaremos desse convênio o menos possível, mas a gente tem que ter a garantia para os usuários do SUS que se ele chegar no Rosertan e ele precisar de uma vaga de CTI, mesmo que ali não tenha, né, nessa unidade que atende a região inteira, o município pode disponibilizar de uma vaga e uma unidade particular, né? Também em relação a CTI pediátrico, que nós não temos aqui, que a criança ela tem que entrar numa fila de espera e ser encaminhada para um outro município. Então, através desse convênio, a gente pode colocar a criança imediatamente no hospital particular para receber todos os cuidados e, posteriormente, sendo liberada uma vaga para uma unidade pública, essa criança ser encaminhada para lá. Então, esse aqui é só o resumo dos projetos que a gente tem para a saúde. Próximo tema. Então, Zuri, na verdade, o município está muito atrasado, né, quando a gente se fala em mobilidade urbana. Até hoje, o município não teve o seu plano de mobilidade e acessibilidade urbana, né? Enquanto outros municípios muito menores do que a gente já estão super avançados, a gente está estagnado. Então, a gente precisa imediatamente encaminhar um plano que seja devidamente estudado para a Câmara discutir com a sociedade e ele ser aprovado para dar um norte em relação às melhorias do trânsito aqui em Nova Friburgo. Por isso que eu falei mobilidade e acessibilidade, né? Porque a gente também precisa pensar na acessibilidade, né? Principalmente daqueles portadores de necessidades especiais que, infelizmente, têm sido completamente abandonados pelo poder público municipal. Conforme o senhor disse agora há pouco, a nossa sinalização é deficitária. Ela precisa, de fato, atender o estabelecido na legislação. A gente pega, por exemplo, só para ilustrar, né, como que uma pessoa assumindo a secretaria tão importante técnica de mobilidade urbana por uma indicação política gera uma série de malefícios para a sociedade. Então, antes de qualquer coisa, a gente precisa de um secretário que seja técnico, um secretário que entenda pelo menos das resoluções, da legislação que envolve o trânsito, algo que, infelizmente, essa atual gestão não tem. E a gente precisa também pegar essas vias alternativas que nós temos hoje e sinalizá-las, melhorar a iluminação, a pavimentação, divulgar para a sociedade. A gente precisa desenvolver até artigos tecnológicos, isso nós vamos fazer, e que as pessoas vão ter a ideia real de como que está o trânsito em cada uma das localidades. E, a partir daí, ela vai escolher o caminho melhor para ela ter a sua rota, né? A gente precisa também, e aí fica uma incógnita nesse momento, como é que vai ficar a questão da licitação de concessão do transporte público, porque quando a gente fala de mobilidade, a gente tem que trazer para a nossa reflexão o transporte público aqui na nossa cidade. Nesse momento, paira uma dúvida no ar. A gente não sabe como é que vai ser no ano que vem. Se nesse ano ainda vai firmar o contrato com a FAO ou outra empresa ou não, né? Se não firmar, vai ser uma oportunidade de nós fazermos um estudo e mudar essa estrutura, esse modelo de transporte público aqui em Nova Friburgo que não funciona. O município teve 10 anos, ou seja, de 2008 a 2018, para fazer um estudo minucioso e assim não fez. Então, o problema do trânsito aqui em Friburgo, ele é muito visível, mas para resolver os problemas não é tão simples como a gente visualiza para a saúde e educação. Precisa de um estudo muito minucioso, precisa de buscar pessoas técnicas qualificadas para apresentar os melhores caminhos, principalmente para longo, para médio e longo prazo. A curto prazo,
tem essas e tantas outras ideias e propostas que a gente tem para melhorar aí o fluxo do trânsito aqui em Nova Friburgo. Próximo tema. Zuri, em janeiro de 2021, os cidadãos e cidadãs de Nova Friburgo já perceberão uma diferença. Por quê? Nós não vamos fazer como as gestões sempre fizeram, a política do toma lá da cá. A gente vai ter um diálogo permanente com a Câmara? Obviamente que sim. Vamos respeitar cada um dos vereadores? Sim. Inclusive, frequentemente, nós estaremos na Câmara prestando contas do nosso mandato. Mas com essa redução drástica de comissionados, a gente já vai melhorar a eficiência do serviço. Por quê? Com essa diminuição de comissionados, a gente vai ter condições de assegurar pelo menos o mínimo nacional para os servidores públicos aqui em Nova Friburgo. Progressivamente, a gente vai conseguir a equiparação salarial, porque é o cúmulo do absurdo a gente ter aí farmacêutico, fonoaudiólogo, ganhando R$1.000. Pessoas fazem um curso superior para ganhar R$1.000, então a gente precisa progressivamente fazer essa equiparação salarial. O nosso modelo de gestão vai ser completamente moderno e inovador. A gente vai informatizar todos os setores públicos. E, lá do gabinete, eu como prefeito, periodicamente, eu vou procurar saber, em tempo real, o que está acontecendo nas secretarias, o que está acontecendo dentro do Hospital Municipal Raul Sertã, porque eu vou ter acesso à informação e vou saber quantas pessoas foram atendidas, quantas pessoas estão na fila de espera, qual a média de tempo de atendimento de cada usuário do SUS, quantos atendimentos o médico X atendeu e quanto que o Y atendeu, e a gente vai começar a fazer esses comparativos. Com essa informatização, a gente vai qualificar e a gente vai melhorar a eficiência da prestação do serviço público aqui em Nova Friburgo. Então, eu entendo que a gente precisa cada vez mais criar mecanismos de aproximação dos munícipes com a prefeitura. Por exemplo, a pessoa chega no Raul Sertã, é atendida por um médico. E aí, o médico, ao longo de um período, teve 300 atendimentos. Ele teve uma reclamação, entendo eu ser natural, né? Agora, imagina o mesmo médico tenha 80 reclamações, alguma coisa de estranho. Então, a gente vai usar essa informação para quê? Vamos abrir um processo para apurar, vamos descobrir o que está acontecendo, né? O porquê que o médico recebe tantas reclamações. E aí, essas informações serão utilizadas para fundamentar a gente aplicar as fiscalizações do poder concedente, que é a prefeitura, em relação às concessionárias. Nós vamos chamar os diretores das concessionárias e, se possível, até uma reunião pública, vou botar os contratos em cima da mesa e vou falar, a questão é a seguinte, tem que cumprir o contrato, ponto final, porque se não cumprir os contratos, serão severamente penalizados. E assim tem que ser, né? Mas não, a atual gestão, como a anterior, que a gente tem prova e mostra, que ao invés de penalizar as concessionárias, não, sempre são coniventes, e aí depois de muito apertar, acaba aplicando, né, uma multa, e daqui a pouco a multa, de forma misteriosa, ela é arquivada. E aí a gente, no nosso trabalho fiscalizatório, a gente faz com que esse processo volte a tramitar, e agora a Águas de Nova Friburgo, por exemplo, vai ter que pagar uma multa em torno de R$400 mil. Então, enquanto a prefeitura não cumprir a sua parte, né, de fiscalizar as concessionárias, de desenvolver um modelo moderno, eficiente, né, contemporâneo, para atender as expectativas da população, infelizmente a situação só tende a piorar. Próximo e derradeiro tema. Então, Zuri, é bem verdade que o ano 2021 não vai ser um ano fácil. A gente vai ter, consequentemente, uma diminuição das receitas como reflexo da pandemia. E aí, por isso que a gente precisa ter uma gestão com austeridade. Uma gestão que precisa cortar esses gastos excessivos de folha de pagamentos. É por isso que, além de cortar esses gastos excessivos com comissionados, vamos diminuir secretarias, subsecretarias, a gente vai auditar os contratos, vamos auditar todos, mas vamos iniciar com os contratos de maiores valores. Alguns de nós já identificamos uma série de irregularidades que precisam ser revistos. Com isso, automaticamente, a gente vai ter mais recursos para investir
nas demandas da nossa população. Agora, uma outra coisa que a gente tem que fazer, Zuri, é aproveitar o que a gente tem de bom. O que nós temos de bom? Nós temos a indústria metalmecânica, a indústria têxtil, a gente tem aí uma crescente em relação às cervejarias artesanais, nós temos a nossa agricultura, floricultura, que é pouco explorado em favor da nossa cidade. Nós temos em nosso programa de governo e a responsabilidade com cada um desses segmentos de fazer com que eles sejam projetados, que eles sejam impulsionados. E como que isso vai ser realizado? A participação efetiva, né, em feiras, em grandes eventos do estado e do país, com a presença permanente de pessoas que representarão o poder público, a Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, nessas parcerias com esses segmentos. Né? A gente precisa estar presente e projetar Nova Friburgo. Então, nessa linha, eu também tenho um projeto da gente fomentar o turismo aqui em Nova Friburgo. A gente tem belezas naturais que, modéstia à parte, outros municípios não têm. A gente tem uma capacidade impressionante, né, para poder a gente aquecer a economia através do turismo aqui em Nova Friburgo. Mas para isso, o que a gente precisa fazer? A gente precisa revitalizar os pontos turísticos que estão sucateados, a gente precisa reativar aqueles pontos turísticos que estão desativados, cito aqui, por exemplo, o Véu das Noivas, e a gente precisa ativar aqueles pontos turísticos que ainda não foram descobertos. Candidato, nós queremos novamente agradecer a sua honrosa presença, a sua deferência em comparecer nesta gravação, desejando-lhe sucesso na sua pretensão de ser eleito como prefeito de Nova Friburgo e lhe convidando, caso isto aconteça, para estar conosco no dia 16 de novembro, dia seguinte às eleições, para daí repercutirmos todo este momento, como também tratarmos de forma mais objetiva e pragmática a gestão do nosso município pelos próximos 4 anos. Mas, por derradeiro, rapidamente, queremos ter a certeza que a opção do voto por Johnny Maicon, número 10, é a melhor escolha. E, desta forma, lhe concedemos tão somente 1 minuto para que assim convença o nosso telespectador. Então, cada um dos telespectadores que estão aí do outro lado da telinha, né, nós estamos aí nessa missão porque nós acreditamos, sonhamos e vislumbramos uma cidade melhor. Mas para que isso aconteça, a gente precisa de alguém que realmente tem um histórico de combate à corrupção, de alguém que ama essa cidade, de alguém que esteja suficientemente preparado para enfrentar os desafios e, sobretudo, esse sistema que, infelizmente, tem imperado na nossa cidade e tem culminado a óbitos de pessoas inocentes dentro do nosso hospital. Chega de tanta dor, tanto sofrimento, tanta agonia. É por isso que nós estamos aqui pedindo o seu voto. Você que sonha, acredita e luta por uma cidade melhor. Vamos juntos reconstruir Nova Friburgo, porque Friburgo tem jeito. Encerramos definitivamente mais essa edição conversando com os candidatos à Prefeitura Municipal. E daremos sequência durante todo o mês de outubro, até proximamente o dia da escolha. Votar é escolher, voto não tem preço, tem consequência. Que Deus nos abençoe, proteja e ilumine, especialmente candidatos e eleitores que devem ter, através do seu voto, um comprometimento com Nova Friburgo, que é o que nos une. Cuidem-se bem e até a próxima edição. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.